Graça e paz, querido, bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. Querido, no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1, a Bíblia narra uma história muito linda. Uma história que ela nos motiva, nos inspira e nos ensina. Por quê? A Bíblia vai dizer que um período o povo de Israel ficou cativo ou oprimido pelos inimigos que estavam ao seu redor. E a Bíblia relata que durante 7 anos eles sofreram perseguições, eles sofreram roubos, eles se frustraram, eles plantavam, os amalequitas vinham e destruíam. 7 anos vivendo essa decepção, até que um dia o Senhor decide dar um basta. E esse basta, querido, como acontece? Através de um chamado de um homem, através de levantar um homem como um líder, como um mentor, como alguém que inspira uma esperança. E é interessante porque o texto ele vai contar a história de um homem chamado Gideão, alguém que está trabalhando, alguém que está malhando o trigo no lagar, um lugar que de muito trabalho, dificuldade. Quando eu olho para esse contexto de Gideão, isso mostra para a gente que Gideão ele estava lutando para viver. Ele estava tentando sobreviver, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Ele não havia desistido como muitas pessoas desistem em meio ao caos, em meio ao problema, em meio à dificuldade. Quando Deus ele procura alguém, querido, ele vai procurar alguém que não desiste. Ele vai procurar alguém que está insatisfeito com a sua realidade. E foi o que aconteceu. O anjo do Senhor aparece e fala com ele, ministra ao coração dele, fala que tem promessa. E Gideão ele é muito lindo na sua postura porque ele é sincero. Ele não mascara o seu sentimento. Ele abre o coração e fala o quão decepcionado ele estava com Deus. Porque muitas das vezes, querida, na nossa vida, na nossa caminhada, nós se decepcionamos com Deus. Porque nós imaginávamos que iria acontecer de uma maneira, não aconteceu, e diretamente ou indiretamente nós culpamos Deus. E ele fala: onde estão as promessas? Cadê todos os seus feitos, todas as suas maravilhas que o Senhor fez? E é interessante porque Gideão, quando ele questiona o anjo do Senhor, ele não é com um sentimento de soberba ou ironia, não, ele está abrindo o coração e está sendo sincero, ele está mal, porque havia promessa. Eu imagino os mais velhos contando todos os feitos, as histórias do que Deus havia realizado, então ele abre o coração. Por isso que quando ele questiona o anjo vai dizer: vai nessa tua força, o Senhor é contigo. E é lindo quando ele olha para si e diz: mas eu sou pequeno, minha família é pequena, eu sou incapaz. Ei, Deus ele escolhe, Deus nunca vai escolher os capacitados, porque os que são capacitados são soberbas, são prepotentes, se acham o bambambam. Bam, bam. Por isso que Deus ele pega sempre aquele que não acredita que seja possível. Por quê? Porque aí ele faz o pequeno se tornar grande, o fraco ser forte. Isso é para que você não esqueça, querido, que a sua dependência é do Senhor. Então Deus levantou Gideão em um período de crise, em um período de dificuldade. Então, nos momentos de dificuldade é o momento de viver o milagre da parte do Senhor. Se você meditar na história, você vai ver. Gideão foi um grande homem de Deus. Libertou o povo, trouxe paz, vitória. E por quê? Porque ele se permitiu ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nessa manhã, se permita ser um instrumento, porque através da sua vida, Deus vai operar milagres. Deus abençoe um dia de vitória.